Olá, boa noite. Hoje nós vamos dar início à nossa terceira live sobre o livro 1984 de George Orwell. Sim, nós estamos finalizando o nosso desafio. Hoje será feita a análise da terceira parte do livro. Nós fizemos a primeira análise no dia 24 de outubro. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Fizemos a segunda análise na segunda-feira passada e hoje nós estamos finalizando o desafio, vendo a terceira parte do livro. Então, um livro assim que eu já posso antecipar que realmente trouxe grandes ensinamentos para mim enquanto leitora. E eu tenho certeza que todas as pessoas que tiveram acesso ao conteúdo do livro, com certeza também aprenderam muito, refletiram bastante, principalmente sobre a sutileza da manipulação, da alienação, né? Do quanto a questão política, dos partidos, dos regimes, são capazes muitas vezes de nos colocar dentro de armadilhas que sequer percebemos. Muitas vezes achamos que estamos lutando pelos nossos ideais, mas na verdade estamos lutando pelos ideais de um partido ou de um regime. Então é muito importante que a gente possa ter uma compreensão e ter um senso crítico aguçado para que a gente possa conseguir ver além, né? E fortalecer o nosso, vamos dizer assim, a nossa possibilidade, né, de ter o nosso próprio pensamento, de ter as nossas próprias ideias e ter liberdade. Então, assim, é muito importante a gente ter acesso a esse tipo de texto. George Orwell acredita assim que foi um grande gênio no seu tempo, né? Porque em 1948 ele escreve esse livro e com certeza ele deixou um legado em termos de um aprendizado, de um conhecimento a respeito desse assunto, né, dessa questão do ser, do indivíduo, né, enquadrado dentro de um meio e de como ele pode se mover ou interagir ou buscar, né, se expressar. Então, realmente maravilhoso o livro, recomendo bastante. Quem não leu, por favor, faça a leitura, não vai perder nada, vai ganhar muito. Ah, tô vendo aqui, Beth. Boa noite, Beth. Sempre atual. Com certeza, maravilhoso. Então, assim, a gente vai ver hoje a terceira parte do livro. Na live passada, a gente finaliza com a prisão de... deixa eu dar uma olhadinha aqui. Com a prisão de Julia, né? E de Winston. A gente sabe que eles foram presos. E a gente já vê o quarto onde eles se escondiam, né, que achavam que estavam ali seguros. Na verdade, por trás de um quadro na parede existia a teletela, né? A teletela, como a gente já vem acompanhando, é um sistema, uma televisão mesmo, que era utilizada dentro dos ambientes para que as pessoas fossem monitoradas 24 horas por dia. Então, esse monitoramento era extremamente excessivo, a vigilância, o não poder se expressar, né, o não poder ter qualquer tipo de reação que fosse contrária aos ideais do partido. Então, as pessoas viviam nesse sistema o tempo todo e, claro, que mediante esse sistema de vigilância, elas sequer tinham essa possibilidade de confiar umas nas outras. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Elas tinham essa capacidade de... Elas não podiam sequer confiar umas nas outras. Então, a gente percebe desde o início do livro até essa terceira parte, que, de fato, confiar no outro seria sim um grande erro, porque você não sabia com quem você estava lidando, quais eram as verdadeiras intenções das pessoas. Um dos ideais do partido, né, para o enfraquecimento da coletividade, né, do senso comum das pessoas, era justamente criar essa situação e fragilizar essas relações interpessoais. Então a gente percebe que as pessoas elas não podem confiar umas nas outras, elas sempre acreditam que alguém vai denunciá-las ao partido e isso significaria, por exemplo, ou morte ou a tortura no Ministério do Amor. Então, viver nesse sistema em que você não pode confiar em ninguém, que aquela pessoa pode de repente estar conversando com você como se compartilhasse do seu pensamento, mas que na verdade estaria com a intenção de te denunciar, já era por si só uma forma de fazer com que os indivíduos não pudessem se organizar. Então, uma pessoa estando contra a outra ou não podendo confiar na outra, não é? Porque não poderiam divergir
das ideias do partido, já seria sim uma forma de evitar com que as pessoas se unissem ou criassem o grupo, como o Winston tanto procurava, né, saber se de fato existia a confraria. Será que existia esse grupo que já se movimentava e já procurava ir de encontro às ideias do partido? Para vocês terem uma ideia, boa noite, Acá, seja bem-vinda. Para vocês terem uma ideia, essas pessoas sequer conseguiam se encontrar ou saber se de fato poderiam confiar umas nas outras para, vamos dizer assim, conversar alguma coisa a respeito dessa contrariedade aos ideais do partido, porque a vigilância era excessiva, porque as pessoas não poderiam confiar umas nas outras e realmente ficava muito difícil se levantar ou fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Então a gente vê que no final da segunda parte do livro, eles são presos, eles estão tomados pelo medo, eles sabem que não existe uma outra escapatória, que provavelmente seriam levados sim para o Ministério do Amor e ali seriam torturados, né? Provavelmente eles já pensavam até que provavelmente não sairiam vivos dessa situação. Então, essa parte finaliza e a gente sabe que sim, já tinha acontecido uma traição, né? Como é que o partido descobriu que eles estavam se encontrando naquele quarto, né? Que era a loja, na verdade era um primeiro andar de uma loja onde ele tinha comprado tal diário e que ele já começava a escrever, né, coisas a respeito do partido, mas acreditava que ninguém sabia da existência desse diário. Então, a gente já entende aí que sim, houve uma denúncia e até o próprio dono, não é, da loja, né, também aparece ali como alguém que os entregou, que ele percebe feições diferentes, um modo de falar diferente, e a gente de fato já vê claramente que o problema de Winston foi justamente o confiar, né? Foi o arriscar demais, externando o pensamento a outras pessoas. Então, para que ele pudesse se preservar plenamente, né, a sua integridade, era necessário que ele nunca tivesse citado para qualquer tipo de pessoa que não estava de acordo com os ideais do regime, do partido. Então, a gente já percebe claramente traições, né? O erro por confiar, e ali a gente percebe que aquela emboscada, aquela armadilha ali, tudo já tinha sido armado, porque ele já havia falado demais, vamos dizer assim, sobre a sua indignação, o seu ódio ao partido. Então, Júlia e Winston são levados, né, são presos. Como é que a gente inicia, então, essa terceira parte do livro? A gente já vê que ele já está num ambiente, né, um ambiente de paredes brancas e azulejos brancos, com muita luz no rosto. Os presos só tem um banco estreito. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Onde eles teriam que sentar de uma maneira assim bem apertada, né? Não existia uma liberdade ali. E existe uma teletela dentro desse ambiente que os controla o tempo todo. Inclusive, ele já tinha passado bastante tempo. A gente vê a primeira parte, toda essa parte do livro, falando sempre sobre o Winston, como é que ele está reagindo, como é que ele está sendo tratado dentro da prisão. E aí é interessante que vai começando a aparecer pessoas que ele conhecia, que ele intuitivamente já sabia que se estavam aparecendo ali dentro da prisão, é porque provavelmente de alguma forma haviam feito algo que não estava de acordo com os pensamentos do partido. Então, ou porque foram delatados, ou porque fizeram alguma coisa que foi interpretado como sendo uma espécie de traição. Interessante também, gente, é que todas essas pessoas que minimamente se comunicaram com Winston dentro da prisão, já diziam que, já entendiam que existia uma culpa da parte delas por estarem ali. Ou seja, praticamente, as pessoas quando eram presas, elas já interpretavam que, olha, se eu estou aqui, o grande erro foi meu. Por que eu fui trair o partido, né? Por que eu tomei determinada atitude? Por que eu reagi? Então, é interessante como até a condução e a alienação, mesmo daqueles que de alguma forma já tinham feito algo que não era de interesse do partido, eles já se submetiam. Então, a submissão é muito presente nessa terceira parte do livro, né? O entendimento de que quando você está preso,
você, por meio das torturas que você sofre, da situação que você está ali inserido, você é capaz de fazer qualquer coisa. Só para frisar algo que eu acho muito interessante, é que na segunda parte do livro, a gente vê numa conversa entre Winston e Julia, que eles diziam o seguinte: o partido pode nos torturar, eles podem ter qualquer tipo de domínio em relação à nossa parte física, né, ao nosso corpo, mas jamais seriam capazes de entrar dentro de nós, né, de atingir os nossos sentimentos. Então, eles acreditavam que por mais poderoso, né, por mais poder que o partido pudesse exercer, ele jamais seria capaz de entrar dentro deles, né, de tirar essa percepção que eles tinham. E isso, eu quero que vocês gravem bem essa informação, né, dessa ideia que eles tinham, e depois do que vai acontecer no desenvolver dessa história até o seu desfecho. A questão é a seguinte: será que o partido seria ou não seria capaz de entrar, inclusive, dentro dessas pessoas, mudando a sua concepção, mudando a sua linha de raciocínio a respeito da realidade? Porque muitas vezes a gente é tão convicto a respeito de nossas ideias que acreditamos que algo que é exterior a nós não seja capaz de modificar o nosso pensamento, de mudar a rota, né? De mudar a nossa forma de ver a realidade. E essa convicção que Julia e Winston tinham lá ainda no desenvolver da história, quando ainda estavam falando sobre o partido e sobre as suas crenças a respeito do partido e do que discordavam, né, em relação ao partido, eles deixaram claro um para o outro que qualquer coisa que acontecesse, se eles fossem pegos, se alguma coisa acontecesse, o partido não seria capaz de entrar dentro deles no sentido de modificar a sua forma de pensar a respeito da realidade. Vamos lá, vamos guardar bem essa informação, porque já nessa primeira parte, né, da terceira parte, vamos dizer assim, a gente já vai percebendo que todas as pessoas com as quais o Winston se encontra e trava um diálogo rápido, porque a teletela vigiava o tempo todo, eles não podiam bater papo, conversar, mas as pessoas já chegavam numa situação terrível, né, de desespero, de maus tratos, né, de terror. Já tinham passado alguns por algumas sessões de tortura, então toda essa movimentação dentro da prisão já causava medo, inclusive para quem ainda não tinha passado por esses estágios. Bem interessante é que O'Brien, que é aquele pertencente à primeira esfera do partido e com o qual Winston e Julia haviam ido à casa dele para conversar, achando que ele fazia parte da confraria do grupo oponente ao partido, ele é um dos torturadores. Então, quando Winston vai lá e se encontra com ele, né, que conversa, na verdade entrega tudo para ele, né? Então, ele vai ser um dos torturadores e inclusive vai ser aquele que vai comandar todo o processo de humilhação, de tortura, né, de sofrimento do próprio Winston. Ele estará ali presente durante todo esse processo. Inclusive, o próprio O'Brien, ele dizia que a reintegração dos traidores para o partido só poderia acontecer através de uma cura. Ele acreditava que aquelas pessoas que reagiam, as pessoas que não concordavam com o partido, eram consideradas pessoas desequilibradas, pessoas que tinham uma doença mental, e que a cura só poderia acontecer mediante a aplicação de todos aqueles mecanismos de tortura durante o período em que eles estivessem na prisão. Então, na verdade, eles escolhiam quais eram as pessoas que deveriam viver, que eles ainda dariam uma chance se passassem por esses estágios, e aquelas pessoas que seriam descartadas. Então, seria a espécie de uma lavagem cerebral mesmo que acontecia durante todo esse processo. Então, para O'Brien, existiam 3 estágios pelos quais essas pessoas deveriam passar. O primeiro seria o estágio do aprendizado, depois era a compreensão e depois a aceitação. E tudo isso era feito mediante tortura física e psicológica. Então, voltemos lá para a parte onde ele está, ainda aguardando que o partido, de alguma forma, o chame para fazer parte, vamos dizer assim, para participar dessas sessões de tortura.
Então ele já vê ali as pessoas magras, né, muito torturadas, muito sofridas, já se questionando, se culpando, né, pelo fato de ter reagido de alguma forma ao partido. E essas pessoas ali num momento assim e de muita, vamos dizer assim, vulnerabilidade, e que ele percebia que seria o próximo, né, a ser colocado nessa situação. Boa noite, Lene. Então, nesse sentido, o que é que vai acontecer? Winston vai ser chamado, claro, ele vai sair dessa primeira cela. Uma coisa importante que todas as vezes que ele fazia qualquer tipo de movimento, a teletela já saía uma voz dizendo: tira a mão do bolso, não se movimente, não faça isso, não faça aquilo. Então, tudo era altamente controlado. Então, ele vai, inclusive nesse lugar, ele já começa a escutar um tal de um quarto 101, que vai ser citado, que era um dos presos ali. Morria de medo de ir para esse quarto 101. Ele não sabia o que acontecia exatamente lá, mas sabia que provavelmente seria algo muito terrível, porque realmente o preso estava apavorado com a possibilidade de retornar a esse quarto. Faria qualquer coisa, entregaria até a mãe, o pai para a morte, qualquer coisa, ele disse, mas menos o levasse para lá. Então a gente já sabe que seria um lugar terrível, mas que não era dito claramente o que é que acontecia nesse quarto. Então isso não, ele é levado para a tortura. Ele é colocado numa situação extremamente desumana, ele fica totalmente sem comida, dormindo, sem quase nem dormir, vamos dizer assim, apanhando, levando vários chutes, apanhando muito e várias vezes durante o dia, e ele sequer sabia mais se era dia, se era noite. Ele perdeu totalmente a noção do tempo. Então o tratamento era realmente cruel, né, de muita tortura, de muita dor, de muito sofrimento. Ele ficou ali durante todos aqueles dias ali na prisão, passando por diversas humilhações. E o interessante, gente, é que eles faziam tudo isso, né? Primeiro essa questão física, fazendo aquela pessoa chegar no limite do que ele poderia suportar em termos de dor, de humilhação constante, que eram aqueles guardas que eram caracterizados ali com a roupa preta, com cacetetes, com chutes, assim, ele apanhava o tempo todo, mas é como se eles quisessem que ele dissesse algo, que ele fizesse algo que ele sequer sabia o que precisaria ser feito para que ele fosse privado daquele sofrimento. Só que aí chega uma parte, né, porque eu estou adiantando aqui, né, porque a gente precisa resumir um pouco, em que o O'Brien aparece na cena. Então ele é levado de uma cela onde ele passava por todo esse momento de tortura, de fome mesmo, viu, gente? Muita fome. E ele foi levado para uma outra sala, era um outro andar. Existia um medidor que era de dor, ou seja, a gente já vai ver a questão da experimentação científica e a utilização desse aparelho para causar dor extrema, numa escala que ia até 100. Então, eles iam ali controlando o nível de dor que o Winston iria receber quando não falava ou dizia alguma coisa que não era de acordo com os pensamentos que o O'Brien gostaria que ele emitisse em relação à sua convicção ao partido, a aceitação ao partido. Então, quando ele chega nessa sala, ele fica todo preso, inclusive ele foi todo atado numa cama. O O'Brien chegava perto dele, falava coisas a respeito do partido, desenvolvia, inclusive o livro coloca aqui que ele tinha um tom professoral, ou seja, ele falava coisas sobre o partido, né, informações, questões ideológicas sobre o partido, e queria que o Winston colaborasse no sentido de confirmar aquelas ideias. No entanto, Winston ele foi bastante resistente ainda nessa fase. Então, existiam muitas coisas que o O'Brien falava e ele revidava, ou seja, ele relutava em aceitar aquilo. E interessante, gente, é perceber o quanto o O'Brien, ele passava toda uma ideia voltada para o duplo pensamento. Como era importante que o Winston ele aceitasse o duplo pensamento, dando essa ideia de que o partido, apesar de apresentar uma ideia que não fosse verdadeira,
Wilson, mesmo sabendo que aquilo não fosse verdade, ele deveria aceitar aquilo como se fosse verdade. Então, a ideia de que uma verdade e uma mentira, desde que, por exemplo, existe uma verdade e uma mentira, mas se essa mentira foi dita pelo partido, deveria ser considerada como sendo verdade, mesmo existindo algo que era totalmente contrário. Então, muitas vezes ele recebia cargas de dor altíssimas, por exemplo, quando ele ainda não conseguia dizer que acreditava uma coisa simples, que 2 mais 2 era igual a 5. E o O'Brien dizia, mas 2 mais 2 é igual a 5. Ele dizia, não, 2 mais 2 é igual a 4. E com isso ele levava uma descarga de dor bastante severa. Ele sentia muita dor, porque ele apertava o dispositivo, ele olhava no medidor, né, o grau, né, de dor que ele sentia por não dizer aquilo que o O'Brien queria. E aí ele já começou a entender que ele precisava dar respostas que estariam compatíveis com o que o O'Brien queria. Então, todas as vezes que ele discordasse, boa noite, Carla, seja bem-vinda. Todas as vezes que ele discordasse, ele iria ser submetido, sim, a estágios ainda maiores, né, muito mais cruéis em relação à tortura que ele estava recebendo ali naquele local. Então, nesse sentido, o duplo pensamento ele foi muito bem colocado como sendo uma forma de fato, ter controle sobre o ser humano. Controle total. E eu acredito que uma das ideias que mais tenham sido propagadas pelo O'Brien nessas sessões de tortura era de que o ser humano, na verdade, ou a pessoa, era como se ela não existisse para o partido. O que importava era o partido, era estar de acordo com as ideias do partido. E nesse sentido, a pessoa deixava de ter identidade, ela deixava de existir. E nesse fato dela não mais existir, ela deveria ser o próprio partido. É como se ela se anulasse como pessoa e estivesse sendo a personificação do partido. Uma outra questão importante é o grande irmão, né? O próprio O'Brien tinha questionamentos a respeito do grande irmão. Ele realmente existe? Ele é uma pessoa? Ele é um ser físico? Para O'Brien, isso não importava. Se de fato o grande irmão era uma pessoa ou se o grande irmão era uma representação, né, uma imagem, né, que representava o partido. Isso não ficou claramente definido por ele, se ele de fato existia, porque era uma curiosidade que o Winston tinha. E uma questão que eu acho bem interessante é que ele perguntava sobre questão de o que é que você quer, né? O que é melhor, ter liberdade ou ter felicidade? E ele diz que o partido, ele assume o próprio interesse, ou seja, o partido, ele só pensa no poder e não tem nenhum tipo de problema em esconder isso das pessoas, ou seja, como se não houvesse uma necessidade da hipocrisia. E aí é bem interessante como o escritor, né, como George Orwell, ele cita os regimes como fascismo, nazismo, stalinismo, né, todos os movimentos ou todos os regimes que muitas vezes passavam a ideia para o povo de que era para o bem comum, para o bem social, para o bem das pessoas, mas que na verdade nada disso era real. Na verdade, esses partidos, apesar de ideias muito bonitas, quando se instalavam no poder, entendiam que sim, eles deveriam seguir de acordo com seus próprios interesses. E essa ideia utópica, né, do bem ou da revolução pelo povo, na verdade, era uma grande falácia. Então, ele coloca aqui que no caso do partido aqui, né, que seria o Partido Socialista Inglês, eles não teriam preocupação nenhuma em usar esse artifício de que estaria fazendo algo pelas pessoas, porque na verdade o interesse não era nas pessoas. O interesse era pelo partido, a consolidação da ideologia partidária. E isso tudo deveria ser alcançado através do poder pelo poder. Então, eles nem se preocupavam, por exemplo, em divulgar essas ideias, né, de que estariam fazendo algo para o bem das pessoas. Não haveria preocupação. Era pelo partido, sim, e as pessoas deveriam se submeter ao partido. Inclusive, eu até anotei aqui que ele coloca assim, né? Faz revolução para
que ele diz assim, que não se tem, que as revoluções, muitas vezes, que são feitas para instalar a ditadura e não o contrário. Ou seja, as pessoas não estão pensando no bem. Muitas vezes a pessoa faz uma grande revolução para instalar a ditadura, para o controle, e não o contrário. E aí ele aproveita para falar sobre que à medida que o ser humano ele perde a sua identidade, ele passa a fazer parte do coletivo, e o coletivo é o próprio partido. É uma anulação total da pessoa como ser que pensa, como ser que tem liberdade, como ser que tem a capacidade de gerenciar seus pensamentos e de se posicionar de alguma forma em relação à sua realidade. Ele não deveria ser nada, ele deveria ser só aquele cumpridor das tarefas e executar as ações que são do interesse do partido. Essa ideologia é colocada aqui pelo Partido Socialista, né? Aqui de esquerda. Então, ele coloca, gente, que a afirmação só pode ocorrer através da dor e do sofrimento. E isso porque a importância aqui é de que essas pessoas elas fossem submissas e obedientes. Então, por que Wilson, por exemplo, Julia e todas aquelas pessoas que tinham sido citadas como Goldenstein, como Rutherford, né, como Aaron, eles tinham sido colocados como traidores, né, e colocados inclusive em suas imagens ali na teletela como sendo traidores para que outras pessoas os odiassem por discordarem do partido, justamente porque eles teriam sido desobedientes. Então, se eles passam por esse processo de desobediência, se eles ousam não estar de acordo ou não acreditar piamente nesse tipo de pensamento totalmente, vamos dizer assim, controlador, eles deveriam ser punidos através da tortura ou mortos, quando eles sequer apareciam em qualquer tipo de registro. Eles diziam o seguinte: quando uma pessoa morre, ela não aparece, não existe mais nenhuma certidão de nascimento dessa pessoa, é como se ela nunca tivesse existido. Então, eles tinham essa preocupação, inclusive, em ter esse controle, até na questão da memória, da história. Então, o duplo pensamento, ele era instaurado e ele era colocado como uma lavagem cerebral para que aceitasse essas ideias, inclusive dizer que 2 mais 2 é igual a 5, entender e aceitar aquilo como verdade, até o ponto de modificar totalmente o curso da história com interesse em fazer com que o partido estivesse sempre correto e dentro da história como sendo uma espécie de salvador, mas que na verdade não existiu e nunca existiu aquilo. Então a história poderia ser modificada de acordo com o interesse do partido e poderia ser hoje de uma forma e amanhã de uma outra forma, e não interessava você, por exemplo, se você iria achar como assim ontem era assim e hoje já é diferente. Não interessa, se o partido está dizendo que é assim hoje, então você aceita que é assim e acabou-se, e acredita que é assim. Pra vocês terem uma ideia, é bem pesado o negócio. Então você não vai de repente questionar o partido. Não, você está dizendo que é. Aí se for amanhã ele quiser mudar de novo um dado histórico, ele vai lá, muda e acabou-se. Tanto que os livros eles foram queimados, os livros eles foram reescritos, as notícias foram reescritas, os documentos foram desaparecendo. Inclusive o próprio Wilson, ele fazia parte do Ministério da Verdade, que era o responsável por reorganizar, reescrever fatos, notícias, para que todas estivessem de acordo com os ideais do partido. Então, é uma coisa assim muito controladora, muito vigilante. Você olha para um lado, olha para o outro, você não tem como sair. Ou você vai estar de acordo com aquela ideia, ou você não tem escapatória, a não ser passar por esse sistema de lavagem cerebral, né, de tortura, e acabar sendo aniquilado, perdendo a sua identidade, ou ser um eterno sozinho no mundo, né, que você não poder nunca expressar a sua reação no que diz respeito a esses ideais, porque senão você sabe que não tem saída, ou a tortura ou a morte. Então, durante todo esse processo em que ele está sendo torturado nessa sala com o O'Brien, ele é colocado em muitas situações em que ele precisa acatar, ele precisa aceitar, ele resiste,
Não foi tão fácil assim para O'Brien, né, fazer com que Winston entrasse naquele sistema, mas ele sabia que a qualquer momento ele não iria mais nem suportar a dor que ele sentia. E eu acho que uma das partes mais chocantes assim é quando ele coloca Winston diante do espelho. Desde que Winston tinha sido preso, ele nunca mais tinha se visto. E quando ele se vê, é uma cena assim terrível, porque ele está esquelético, porque ele está cheio de cicatrizes, de marcas. Ele está praticamente como se nem fosse mais uma pessoa. E quando ele se vê, ele chora de desgosto, de terror, da maneira como ele se vê. E ele usa essa questão da imagem dele para dizer o seguinte: você se considera um homem, você se considera um ser humano, você se considera uma pessoa. Então veja como é o último homem que existe no mundo, porque ele estava relutando em relação a dizer que tinha perdido sua identidade e que não era uma pessoa. Winston, ele queria deixar claro: sim, eu sou uma pessoa, sim, eu sou um homem. Eu quero carregar em mim o meu pensamento, a minha ideologia, a minha forma de pensar. Mas quando ele se olha naquela situação, O'Brien, claro, né, que o torturando psicologicamente, diz o seguinte: então veja o que é o homem. É a sua imagem. O homem é isso, né? Esse terror, essa, vamos dizer assim, essa apatia, né? Essa desgraça. Você é a imagem do homem. Inclusive, o próprio George Orwell pensou em colocar um nome diferente a esse livro. Não seria 1984. Na verdade, 1984 surgiu porque o editor disse que precisava de um nome mais comercial, mas eu acredito que ele teria utilizado, se eu não estou falando a frase correta, mas era assim: o último homem da Europa, alguma coisa nesse sentido. E eu acredito que ele tenha se baseado justamente nessa cena, quando O'Brien ironicamente diz que ele não é mais nem um ser humano. E sobre questão de lealdade, né, ele coloca assim, que toda lealdade deverá ser dada ao partido e as relações humanas, elas deveriam ser aniquiladas. O único amor deveria ser destinado ao grande irmão. Tanto que era ideia, vamos dizer assim, ou o pensamento, né, do partido era justamente fazer com que as pessoas deixassem de se amar, deixassem de se relacionar. Então isso acontecia dentro da própria família, né, os próprios filhos denunciando os pais denunciando os filhos, amigos, pessoas ao redor. As pessoas teriam que se odiar, o ódio deveria imperar. Quanto mais as pessoas se odiassem, mais o partido teria poder. E isso é bem interessante, gente, porque ele coloca que à medida que essas relações se aniquilam, o amor realmente é destinado ao partido. E aí essas relações, elas se enfraquecem. Então, a alienação, o duplo pensamento, o corte nessa história, né? Essa modificação, ou seja, as pessoas sem uma memória, sem uma história, sem algo para ter como referência real e verdadeira, tudo isso iria colaborar para que elas fossem alienadas, para que elas fossem dominadas completamente. E aqui eu até tirei uma partezinha, uma citação do livro que diz assim: se você quer formar uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano para sempre. Então isso é o O'Brien que diz: você acha que você é o futuro? Você acha que você é o último homem que traria consigo, né, essa concepção diferenciada da realidade? Olha a sua situação, olha a sua imagem desprezível. Se você é o último homem, essa é a imagem do último homem. E diz isso para ele, que a única projeção que se tem para o futuro é de uma bota pisoteando um rosto humano. Ou seja, essa bota seria a representação do partido, né? A representação dessas forças que são capazes de aniquilar o homem. O homem, nessa posição de submissão, estaria abaixo do partido. Então, é algo muito, assim, é um momento em que a gente passa para refletir, né, a respeito de toda essa situação, né, do partido, dessas ideias, de como isso é tenebroso, de como isso pode atingir as pessoas de modo geral, fazendo com que elas se tornem realmente alienadas e realmente subservientes e controladas pelo partido. Então, o texto deixa bem claro isso aqui.
Então, o olhar no espelho, Winston está degradado. Ele, ironicamente, será a visão do último homem. O último homem está naquela visão. Isso é claro que mexe muito com a questão metafórica do entendimento, né, da simbologia do homem diante da sua realidade e de como Winston sofre quando percebe a sua situação física e psicológica e vê o quanto ele não tem forças, né, para conseguir enfrentar tudo aquilo sozinho. Então, depois disso, ele percebe que não havia ainda traído, porque, como eu tinha dito para vocês no início da live, eles tinham uma certa sintonia, ele tinha uma sintonia com Júlia, né? Eles acreditavam que o partido não seria capaz de atingi-los ao ponto de fazê-los mudar a sua forma de pensar. Só que o que vai ocorrer é que ele entendia que não havia traído Júlia, porque ele amava Júlia, né? E, assim, para deixá-la de amar, como é que isso iria acontecer? Como ele deixaria de amar Júlia? Como ele seria indiferente ao que estava acontecendo com Júlia? Então, até esse momento, ele ainda estava controlando, né, essa forma de pensar. Mas depois ele entende o seguinte, que se ele começasse a colaborar, vamos dizer assim, com O'Brien, ele poderia ter um tratamento diferenciado, poderia não ser tão maltratado. Então, o tempo todo, quando ele conversava com O'Brien, ele ficava observando essa escala do medidor de dor, né? Então, ele ficava lá observando, e aí, quando ele começa a colaborar mais, sim, ele é levado para um outro quarto, e aí ele começa a ser mais bem tratado, ele recebia comida, ele começou a notar que estava engordando, ele começou até a tomar banho, deram a ele a possibilidade de tomar banho, deram uma roupa para ele. Ele começou a dizer, nossa, estou sendo bem tratado. E colocaram uma lousa dentro dessa prisão, desse outro local onde ele estava, de outra cela, na verdade. E aí, dentro da cela, ele colocava algumas frases, né, que agradavam o partido, elogiando o grande irmão. Só que numa dessas, né, que ele tá lá no quarto, já sendo mais bem tratado, vamos dizer assim, né, deram até cigarro a ele, inclusive, ele grita, ele fala, ele tá deitado, dormindo, e ele vai e diz que amava Júlia. Ai, gente, imagina a teletela, foi o homem fazer isso, ele já pensou, pronto, tô perdido, né? Estava lá colaborando, eles já estavam começando a me tratar melhor, mas à medida que eu digo que amo Júlia, complicou para mim. Vamos aparecer aqui. Então ele já começa a escutar o batida das botas no corredor. Ele é levado mais uma vez para uma sessão de tortura, só que finalmente ele vai conhecer o tal do quarto 101, que era aquele quarto que amedrontava todos. Ou seja, seria a última cartada do partido para que ele colaborasse e realmente fosse aniquilado totalmente. Boa noite, Monografia do Triunfo. E quando essa parte acontece, né, que ele chega lá dentro desse local, aí realmente o partido pegou pesado, porque era a tortura extrema que acontecia ali dentro. Ele percebe que tem uma gaiola entre ele e O'Brien, existe uma mesa e uma gaiola, e ele começa a escutar os ruídos de um rato. Lembram que lá, quando ele ainda estava no quarto, que eles se escondiam, né? Ele e Júlia, ele escutou o barulhinho de um rato e ele falou que tinha pavor de rato. Pois é, o partido descobriu qual era o seu ponto fraco, aquilo que fazia com que ele tivesse maior pavor, né? O maior terror, e coloca esses ratos dentro de uma gaiola, que seria acoplada ao rosto dele, e existiam algumas portinhas que seriam abertas para que esses ratos se aproximassem do rosto dele. É claro que O'Brien dizia que esses ratos estavam sem comer, que não seria à toa que as mães, né, lá em Londres, elas sempre se preocupavam em não deixar seus filhos, seus bebês vulneráveis, porque esses ratos matavam as crianças e eram inclusive capazes de comer, de destruir o rosto dele, e que começavam pelos olhos, depois arrancavam a boca, a língua da pessoa. Então, imagina uma pessoa que já tem pavor a ratos, ouvir isso de um torturador
E realmente ele acoplou aquela gaiola ao rosto de Winston e foi abrindo aquelas portinhas que faziam com que esses ratos se aproximassem do rosto dele. Então ele estava apavorado, até que chegou o momento em que ele começa a dizer que não aguenta mais e que a única salvação que ele tem é trair Júlia. E quando ele trai? Quando ele diz para O'Brien: ponha Júlia no meu lugar. Ele diz: faça isso com Júlia. Não, amigo, não me importa o que aconteça com ela. Você pode fazer isso com ela. Então, no momento em que isso acontece, a gente já vê uma outra parte em que o Winston agora já não está mais na cela, não está mais na prisão, mas ele está no Café da Castanheira, tomando aquele gin horroroso que ele sempre tomava, muito forte. Ele está totalmente alheio, olhando para a teletela, que falava sobre questões da guerra. E ele estava totalmente assim, distante. Ele lembrava quando O'Brien disse que o que lhe acontecer aqui será para sempre. E lembrava do que ele tinha dito a Júlia antes de ser preso, que o partido não poderia entrar nele. Então nós temos duas ideias aqui totalmente contrárias. Seria essa primeira parte, depois que ele sai desse quarto, que vai para o Café da Castanheira, que a gente já vê ele sentado ali, né, no Café da Castanheira, que vem a grande indagação: teria o partido conseguido manipular, controlar o Winston, ou ele teria resistido até o final? Será que o partido teria entrado realmente dentro dele? Ou O'Brien estava correto quando disse que o que acontecesse ali ficaria para sempre? Seria irreversível, não teria como mudar. Então, ele se encontra depois, tem uma parte que ele se encontra com Júlia, só que eles já estão totalmente diferentes. Já é um momento que está muito frio, eles ficam embaixo de uma árvore e ele coloca a mão na cintura dela e ele percebe que ela está rígida, né? Ela não tira a mão dele, mas está rígida, e o olhar que ela tem para Winston é de aversão, de desprezo. E nesse breve momento em que eles estão ali juntos pela primeira vez, depois da prisão, depois de todo o ocorrido, ela fala sobre a tortura. Ela diz para ele que o havia traído e ele diz a ela: eu também te traí. Quando a gente vê essa questão da traição, é porque ambos, quando estavam sendo torturados, chegaram a dizer que eles poderiam fazer aquela tortura com um deles. Então, seria a mesma coisa de você estar sendo torturado e você dizer: ó, você pode fazer isso aqui com a pessoa que eu mais amo, e dizer o nome dessa pessoa. Então, isso será considerado uma traição, né? Você chegar ao ponto de entregar uma outra pessoa e dizer: não, pode fazer isso com a outra pessoa. Veja o ponto, né, que chega. E aí, quando eles conversam, né, na hora da tortura, eles concluíram que não sentiam mais amor um pelo outro, justamente porque haviam entregado um ao outro, haviam traído um ao outro no momento em que estavam sendo torturados. E aí, nessa parte, gente, claramente percebemos que o partido sim conseguiu entrar neles, que eles não conseguiram resistir, vamos dizer assim, à tortura, resistir à lavagem cerebral, à tortura psicológica e física que passaram no momento em que estavam ali sendo torturados naquela cela. Então, quando isso acontece, é claro que a gente entra naquele ambiente, não é à toa que o livro, né, faz parte de todo um ambiente distópico, que é de desesperança, de caos, de tristeza, de uma profunda angústia, no sentido de dizer: nossa, o partido venceu, né? O partido conseguiu modificar a forma de pensar, a maneira de olhar, conseguiu aniquilar o amor, não é? Então, muitas vezes essas convicções
são muito mais fáceis de serem colocadas, né, em termos de você dizer o que pensa, ou você dizer que sente, mas você dizer não, nunca pensarei diferente, nunca farei diferente, nunca trairei. Isso eles só conseguiram testar e saber quando passaram por esse processo, né, que é um processo muito duro, de muita fome, de muita dor, de muita tortura, e tortura psicológica e tortura física, de passar pelos seus maiores medos. E isso acabou fazendo com que eles, claro que eles não fizeram isso de propósito, não que eles quisessem que isso tivesse acontecido, mas como seres humanos eles não foram capazes de resistir a tudo que eles passaram, a todo aquele mecanismo de tortura dentro da prisão. E nesse sentido, o partido venceu, porque eles seriam, vamos dizer assim, a esperança, né, de uma confraria, de um grupo de reação. Mas todas as pessoas que eram presas e eram controladas e eram colocadas naquele lugar, elas ou admitiam ou estariam de acordo, ou perderiam sua identidade, estariam de acordo com o partido, ou seriam descartadas da face da terra. Então, é como se não existisse de fato uma saída. Por isso, existe a distopia tão marcante no livro, né? De você ter essa desesperança, ou seja, não existe uma esperança para o ser humano. Ele seria, sim, controlado, perderia sua identidade, perderia sua humanidade. Nós vemos aqui personagens que foram foram transformados em seres autômatos, seres totalmente controlados, sem alma, sem vício, sem alegria, sem amor, destituídos de sentimento, totalmente robotizados mesmo, controlados por essa força maior, né, por esse estado maior. E isso acaba culminando no que a gente entende como sendo a desesperança no futuro do homem. O livro chega ao final nos dando, infelizmente, né, esse entendimento, mostrando que existem forças muito maiores, muito superiores, com as quais muitas vezes as pessoas não teriam condições de lidar e seriam, infelizmente, alienadas e controladas. A lavagem cerebral, sim, seria muito possível, fazendo com que o indivíduo que hoje, sem ser colocado numa situação de dor e de grande desespero, diz que não e que pensa de uma forma, mas que se passasse por aquela sessão de tortura, passasse por todo aquele tipo de sofrimento, seria capaz, inclusive, de trair as pessoas que mais amasse. Então, é algo muito duro, muito cruel, mas que aparece aqui como sendo algo que aconteceu com esses dois personagens que se amavam, que tinham suas convicções e que abriram mão dessas convicções para servir com lealdade ao partido que eles tanto odiavam. O amor deveria ser ao grande irmão e a mais ninguém além dele. E só para finalizar aqui, no final do livro, a gente tem essa, vamos dizer assim, esse trecho que bem conclui, né, esse clima de desesperança, quando diz assim: mas estava tudo bem. Esse é um pensamento de Winston. Mas estava tudo bem, estava tudo certo. A batalha chegara ao fim. Ele conquistara a vitória sobre si mesmo. Winston amava o grande irmão. Nossa, olha, chegar no final do livro e ter essa frase que o Winston amava o grande irmão, dá uma tristeza, assim, eu pelo menos senti assim como leitora uma tristeza tão grande de ver aquele homem que passou por toda aquela tortura, que tinha tantas convicções, que odiava o grande irmão, que tinha entendido que tinha algo errado, que tinha algo que não era certo, que não era correto, que na verdade aquele partido só beneficiava a sua casta mais alta, mas que as outras pessoas eram vermes, eram animais, não eram nada para o partido, né, o partido interno. Ele chega no final do livro amando o grande irmão. Então, mostrando que esse partido ele tinha uma força realmente muito grande de controle, de aniquilamento da identidade humana. Então, eu acredito que seja um livro que traz muitas reflexões. Sim, é uma desesperança,
mas eu acredito que sim também um grande alerta para que a gente possa entender melhor o que está ao nosso redor, entender melhor a nossa sociedade, compreender até que ponto nós nos desviamos e somos controlados por aquilo que as pessoas querem que a gente pense, que a gente sinta. Até que ponto nós não estamos também perdendo a nossa identidade como pessoas. Até que ponto nós estamos guerreando, disseminando ódio, estamos nos afastando, estamos enfraquecendo o amor. Isso tudo em prol de um partido ou em prol de um regime. E a gente acredita que são nossas convicções, mas será? Será que essas ideias não estão sendo propagadas? A gente está absorvendo, não está percebendo aquilo que a gente deveria fazer de fato, ou como a gente deveria ter liberdade para se posicionar de fato? São questionamentos. Né? Não existem verdades absolutas, existem questionamentos e existe a liberdade para pensar, para criticar e para realmente se posicionar, ter a liberdade de se posicionar. Acho muito importante a gente ter respeito, tolerância para essas liberdades. A liberdade é uma dádiva, ela é muito importante. Existem vários países no mundo que não têm liberdade para pensar, para se expressar. Então, eu acredito que aquilo que a gente conquistou, ou que outros antes de nós conquistaram por nós, deve ser aproveitado da melhor forma possível, com consciência e com integridade. E que a gente nunca possa se desvencilhar ou se colocar como algo que não é prioritário, esse fortalecimento das nossas relações humanas, né? Porque eu acredito que esses pilares de duplo pensamento, os pilares do partido falando sobre modificar a história para que a gente não tenha um passado, não entenda o nosso passado, não compreenda o nosso passado. Essa alienação, vamos dizer assim, essa fixação pela questão do partido, essa ideia de que não, o que o partido disser é a verdade, né? A gente, em todos, independente, né, do partido ser A ou do partido ser B, tudo que é o fanatismo, tudo que é vamos dizer assim, o endeusamento, ou você se submeter plenamente, sem em nenhum momento questionar tanto um lado quanto o outro, é muito perigoso. Então eu penso que ao invés das pessoas se separarem, né, ou de se cortarem essas relações, como tanto o partido dizia, né, o homem que perde a identidade, mas que também não estabelece nenhum tipo de relação de confiança, existindo tão somente a questão da guerra, né, da escravidão, isso é muito perigoso. Então, assim estou finalizando a terceira parte. Eu acredito que quem leu, né, ou se não leu o livro todo, dê continuidade a esse livro, que realmente é maravilhoso. É um livro que traz muitas reflexões para a gente, que faz a gente aprender demais a se posicionar e ter realmente uma visão crítica da realidade, que eu acho que é isso que está faltando, né? Ter essa visão crítica da realidade, ter um embasamento para argumentar, para pensar, para refletir, e sempre a gente dá essa importância à liberdade, né? Como é importante ter liberdade. Eu quero convidar todos vocês para estarem comigo na quarta-feira. Quarta-feira eu vou fazer uma live sobre o conto A Causa Secreta, de Machado de Assis. Vamos fazer a análise desse conto. Então eu convido todos vocês que vocês estejam participando. Quem tiver, compartilhe, por favor, esse vídeo, curta para que outras pessoas possam assistir. Amanhã já vai estar no YouTube, eu deixo nos grupos, sempre deixo no grupo do WhatsApp, no Telegram, eu coloco o link. Mas quem quiser acessar, também pelos stories eu sempre coloco, e pode entrar no Professor Andresa, que é o meu canal lá no YouTube. Entre lá, por favor, e curta o vídeo, compartilhe, para que a gente possa sempre ter mais pessoas conhecendo e aumentando a nossa comunidade de leitura. Então, vocês todos estão convidados a participarem na quarta-feira, A Causa Secreta de Machado de Assis. Eu vou colocar o PDF no grupo também, para o pessoal ler antes e a gente comentar bastante. Então, assim, alguém quer falar alguma coisa? Já leu o livro? O que é que achou do livro? Tem algum posicionamento, algo que gostaria de retratar? Se tiver, pode colocar aí nos comentários que a gente
conversa um pouquinho ainda a respeito disso. A Adriana colocou: Andresa, eu ainda não terminei, mas a partir das lives percebo qual atual é o livro. Sim, Adriana. Muito atual esse livro. E com certeza depois você vai lendo aos poucos e vai percebendo muita coisa que a gente pode linkar com a nossa realidade, né? Acho que é um livro muito... Assim, eu posso dizer assim, que fiquei surpreendida com o quanto o autor foi capaz de olhar, é como se ele estivesse olhando assim para o futuro. Veja, com base naquilo que ele tinha lá na sua realidade, ele já conseguiu perceber o que provavelmente iria ser feito no futuro. Tratando essa questão da tecnologia, dos mecanismos para alienar, realmente muito atual. E assim, recomendo bastante que todo mundo assim chegue realmente até o final do livro, porque essa experiência do leitor, né, que vai lendo e vai percebendo coisas, de repente tem coisas que eu vi que você pode até ver e eu não consegui perceber. Essa troca é muito importante. Parece um momento político do Brasil. Pois é, né? Sobre essa questão do momento político do Brasil, eu acho que uma mensagem que eu acho muito importante, eu acredito que seja essa questão da gente não perder a empatia. Eu vejo assim, a gente não perder a empatia. A gente perceber que posicionamentos diferentes são legítimos, né? A democracia, a gente não está no regime como o do livro, né? Que é um regime totalitário, graças a Deus. Mas eu acho que a empatia é muito importante para que a gente possa ter o direito de se posicionar, ter o direito de pensar diferente, mas a gente precisa aprender, ter liberdade para se expressar, mas também ter respeito às opiniões diferentes. Eu acho que os extremos acontecem quando não existe respeito. Quando as pessoas, ao invés de tentarem tão somente terem respeito às ideias opostas, elas ficam se atacando, se ironizando. Eu, por exemplo, vi muito isso nas redes sociais o tempo todo. E acho bem desnecessário, porque quando a gente exerce o nosso direito e a nossa liberdade, a gente precisa respeitar a liberdade do outro, né? Mesmo que seja uma opinião diferente da sua, você simplesmente respeita que é uma opinião diferente da sua. Então, os extremos acontecem quando as pessoas guerreiam, ao invés de tentarem se unir para, vamos dizer assim, para ver algo melhor, né? Para entender algo como algo que seja realmente melhor para o bem comum. Mas, infelizmente, existem os acirramentos, né? Essa questão da oposição muito ferrenha. Eu acho que ninguém ganha nada com isso, não. Eu acho que a gente precisa mudar nossa mentalidade, ser mais respeitoso, né? Mesmo você não precisa ter inimigos, ou porque eu sou partido A, o outro é partido B, agora é meu inimigo porque pensa diferente de mim, agora eu vou agredir, agora eu vou ironizar, agora eu vou, sabe? Eu acho que criar esse clima é que não é legal, né? Infelizmente, muita gente fazendo isso. Eu acho que isso não é você ter uma visão crítica realmente, ou você respeitar a liberdade. Você quer ter liberdade, mas não quer respeitar a liberdade do outro. Aí fica difícil. Tem um livro, A Realidade de Madu, que é bem parecido com 1984. Você conhece? Não, eu não conheço. Vou anotar aqui. A Realidade de Madu. Vou anotar porque aí eu dou uma olhadinha. Realidade de Madu. Madu. Pronto, anotei aqui. Dá uma olhada. O livro é de Melissa Tobias. É de ficção, mas tem uns traços de 1984. Muito bom. Eu não conheço Melissa Tobias. Ah, gente, tem tanto livro bom ainda, hein? Pra gente analisar. Fico só aqui pensando pra gente analisar. Tem muita coisa. Olha, se as pessoas... Eu fico pensando aqui, sabe, Adriana? Eu tava pensando... Se tivesse mais gente, ao invés de estar perdendo tempo fazendo nessa gritaria toda, tivesse lendo mais, eu acho que as coisas seriam mais equilibradas. Tá precisando ler mais. Parar de tanta agressão, né? E ler mais para ter realmente embasamento para
aprender a respeitar. Eu vou dizer um negócio a você. Olha, eu já vi, eu já vi tanta coisa, só no Instagram. Tanta coisa que a gente vê, fica abismado. Digo, nossa, meu Deus do céu. O que é isso? E às vezes até pessoas com uma certa formação, né? Que se comportam dessa forma. Mas, enfim, vamos caminhando. Espero que a gente consiga, né? Acalmar os ânimos e ter um entendimento maior sobre as coisas e deixar o tempo passar. E eu acredito que tenho votos, né? Para que as coisas melhorem, que as coisas, que as pessoas fiquem bem, não fiquem guerreando, não. Eu acho que não é bom para ninguém isso aí, nem para um lado nem para o outro, né? Vamos tentar procurar a paz, né? Eu amo essas lives, também acho. Pois é. Obrigada, Adriana. Eu também amo fazer aqui as lives. Inclusive, ficou até melhor para mim, porque agora que tá no inverno, ó, no horário de inverno, aí agora ficaram 4 horas de diferença daqui pro Brasil. Antes eram 5. Antes eu fazia a live de 1 hora da madrugada, agora eu tô fazendo meia-noite. Já melhorou. Ler é tudo de bom. Muito, muito. Vamos ler mais. Ler mais e parar tanta guerra, gente. Vamos ler mais para aprender mais, para se humanizar. A gente não pode perder a humanidade. Para não ficar aí feito o livro em 1984. O pessoal, um desconfiando do outro, com raiva do outro, guerreando, né? E perdendo aquele senso de amor. Eu acho que a gente não pode perder. Quanto mais o amor enfraquece, mais a gente realmente fica robotizado e fica ali controlado o tempo todo. Beijo, meus queridos. Parabéns. Obrigada, Adriana. Beijo. Muito obrigada por ter participado. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Olha, gente, não esqueçam, viu? Quarta-feira eu tô aguardando todos vocês, 20 horas também, A Causa Secreta de Machado de Assis. Esse conto tem muita coisa que eu vou trazer da realidade, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo, tchau.